É, Bolsonaro, parece que o mercado vai querer o Lula ao invés de você. Pelo menos essa é a interpretação do Maílson de Nóbrega, que foi ministro da Fazenda do governo José Sarney. E eu compartilho da mesma opinião do Maílson de Nóbrega. Eu vou trazer para vocês a entrevista do ex-ministro da Fazenda, vou explicar alguns pontos que ele não explica e algumas pessoas ainda não entenderam a respeito do comportamento de Bolsonaro e por que o mercado vai optar por Lula em 22 ao invés de Bolsonaro. Mas antes, clique no botão de gostei, ative as notificações, o seu like vale mais do que dinheiro e se você quiser mais conteúdo sobre política, você pode se tornar membro do canal. São 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99 por mês. Vamos ler aqui, vamos abrir aspas para o ex-ministro Maílson de Nóbrega, perdão. Se a disputa for entre Bolsonaro e Lula, o mercado vai de Lula. Por menos alvissareira que seja a candidatura dele, é menos ruim do que Bolsonaro, que não sabe nem como funciona as instituições. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele não gosta de trabalhar, na verdade ele detesta. E o Bolsonaro ele nunca foi eleito trabalhando, nem na época que ele era vereador, nem na época que ele foi deputado federal e na eleição para presidente. Ele nunca trabalhou na vida. Ao longo de toda a trajetória política de Bolsonaro, ele tem 2 projetos aprovados apenas. Um projeto sobre EPIs e um outro projeto sobre a pílula do câncer, a fosfetanolamida. Ou seja, é um preguiçoso. E ele tem adotado a mesma posição agora como presidente da República do que quando ele era deputado federal do Baixo Clero, porque ele permanece sendo um. Então qual é a política que o Bolsonaro faz? É a política do trabalho? Não, é a política do confronto. Ele ataca as instituições republicanas para ter um alvo e sempre ficar com o gado ativado. É uma militância perpétua de Bolsonaro. O problema disso é que ele causa instabilidade nos poderes republicanos. Ele ataca as instituições republicanas. E se você tem instabilidade, o mercado não gosta, porque o mercado ele gosta de estabilidade. O capitalismo ele funciona na estabilidade. Porque o que é o capitalismo? O capitalismo é o dinheiro em movimento. E o dinheiro ele se movimenta, ou o capital, como você queira chamar, para crescer, para se multiplicar, para aumentar o seu tamanho. E quanto mais estável for o ambiente, mais rápido o capital se movimenta e, portanto, mais rápido ele cresce. Só que o Bolsonaro ele fica falando, atacando as instituições, dando a ideia que ele vai dar um golpe. E todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai dar um golpe. Algumas pessoas ainda acreditam nisso, mas ele não vai dar. O problema é que o capitalismo internacional não sabe como é o funcionamento aqui do Brasil. Não sabe. A gente também não sabe como funcionam os outros países. Então, da mesma forma que quando começa a surgir lá na Europa partidos de extrema direita, partidos de direita, a gente já começa a ligar lá com o tio Benito e com o tio Adolfo, aqui é a mesma coisa. Quando começa a ter um discurso mais inflamado como o discurso do Bolsonaro, a comunidade internacional que olha para a América Latina e enxerga como sendo uma grande Bolívia ou uma grande Cuba, já começa a acreditar que vai ter golpe de Estado. E isso provoca instabilidade. E como vocês sabem, o capitalismo ele gosta de estabilidade. Então, esses ataques do Bolsonaro às instituições republicanas provocam essas distorções, esses problemas no capitalismo internacional. E por mais que o Brasil não seja um polo atrator de investimentos estrangeiros, nós somos a 10ª economia do mundo. Então, assim, nós temos uma relevância internacional. E é por isso que o mercado olha com muito maus olhos para Bolsonaro e por isso que o ex-ministro Maílson da Nóbrega fala que Bolsonaro não sabe como funcionam as instituições. E ele continua aqui. A promessa de uma agenda liberal à la Margaret Thatcher não vai acontecer. E todos os sinais são de que a economia não está decolando, como disse o ministro Paulo Guedes, mas ocupando a capacidade ociosa. Porque o Guedes na semana passada teve lá um ataque translocado e começou a falar que a economia estava bombando. O que está bombando é a cabeça dele, que ele não entende absolutamente nada. E o ex-ministro falou o seguinte também. Empresários são uma pequena minoria do eleitorado. Podem ser formadores de opinião, podem financiar campanha, mas não ganham eleição. E o financiamento hoje está mais restrito, empresas não podem fazer doações formais. Por que ele está dizendo isso? Porque o último Datafolha mostrou que o Bolsonaro tem 47% de aprovação perante o empresariado. Mas mesmo assim, não é um número tão alto. Em 2022, o mercado não terá dúvida sobre o fracasso do governo Bolsonaro e das promessas de seu ministro da Economia. Porque o Guedes prometeu muita coisa e não vai cumprir. E o pior de tudo é que no ano que vem nós estamos tendo recessão. O ano que vem o PIB já está projetado ali para baixo da casa dos 2. Se continuar com inflação, estagflação, crise energética,
e baixa do consumo, que são as estratégias do Paulo Guedes, né? Vamos aumentar o valor do crédito para conter a inflação, talvez a gente tenha uma recessão no ano que vem. E aí? É horrível isso, ainda mais para o mercado. Maílson da Nóbrega ressaltou que os mais maduros do mercado conhecem Lula. É verdade que ele está com um discurso muito ruim de que vai revogar teto de gastos. Isso é uma loucura, mas já provou que é pragmático. Deve fazer, ao longo da campanha, vários movimentos em direção ao centro. Fez isso em 2002, escolhendo José Alencar para ser o seu vice-presidente. Como vice, né, no caso, incluindo na equipe econômica nomes como Murilo Portugal e Marcos Lisboa, economistas identificados com a economia de mercado. Isso pode acontecer de novo. E aquilo que nós já estávamos ouvindo aqui acolá a respeito do posicionamento de Lula. Se o Lula for o Lula 1, ou seja, o Lula do primeiro mandato, o mercado aceita numa boa. Aceita numa boa. E é muito possível que essa seja a posição de Lula no ano que vem para 2022 para disputar a eleição. Agora, tem uma outra questão, e esse aí é um vídeo para a noite, ou talvez no mais tardar para amanhã. O Centrão já vê Bolsonaro como derrotado em 2022. É mole, pessoal? Como diria o Macaco Simão, ou o Zé Simão, como você queira chamar, é mole, mas sobe. Só que eu acho que do Bolsonaro não vai subir não. Mas deixa aqui as suas impressões. Esse é mais um elemento que mostra a derrocada de Bolsonaro e as dificuldades que ele está tendo para arrumar um partido. Porque mesmo ele querendo se filiar ao PP ou tentando uma filiação ao PP, integrantes do partido já olham para Bolsonaro e sabem que ele vai perder as eleições. E agora nós temos também uma sinalização do mercado para isso. Pode ser que o mercado não queira que Bolsonaro sofra impeachment, porque aí pode ser que a gente acabe entrando em uma outra crise institucional, causando mais instabilidade ao capitalismo. E por isso que os últimos movimentos do MBL, os movimentos de esquerda, eles não têm tanta pujança como foram os movimentos contra Dilma, porque naquela época o mercado quis que Dilma caísse e financiou, patrocinou tais movimentos. Mas a gente vai conversando ao longo dos próximos vídeos. Mas antes, claro, para você acompanhar tudo isso, se inscreva no canal, ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.